Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite do professor Biagi, da professora Cecília, para esse webinar, e que é uma coisa, no meu ponto de vista, muito bom, para que a gente consiga ver as diferenças, né, de visão, do ponto de vista que os pesquisadores vêm fazendo, e que a gente tenha a oportunidade de compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui no programa de pós-graduação de Engenharia de Produção e Sistemas, aqui da PUC do Paraná, né? Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento sustentável de produtos. Para mim, a sustentabilidade, quando eu falo modelos conceituais, para mim, a sustentabilidade é muito mais do que o termo só ambiental. Ela abrange as três dimensões lá do triple bottom line. E se a gente não conseguir fazer isso de uma maneira harmônica, o que acaba acontecendo é que a gente não consegue desenvolver bons produtos, porque não adianta você desenvolver um produto só pensando no lado econômico e desrespeitando as outras duas dimensões e vice-versa, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Embora a Cecília tenha falado, eu trabalhei na empresa brasileira de aeronáutica de 81 a 90. Eu trabalhei na área de projeto ferramental, eu tinha acabado recém-formado no meu curso técnico, e eu acabei indo trabalhar de projetista na Embraer. Então, eu trabalhei de 81 a 90. Em 86, eu comecei o curso de Engenharia Industrial Mecânica da Escola, né, Industrial Mecânica de São José dos Campos, lá em São José dos Campos mesmo. Terminei em 91, 92 eu fui fazer o mestrado na Unicamp, no Departamento de Fabricação, na Faculdade de Engenharia Mecânica. De 95 a 99, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Loughborough. Eu tinha acabado de terminar meu mestrado no Departamento de Fabricação, e eu acabei indo que hoje não existe mais esse Departamento de Manufacturing Engineering na Universidade de Loughborough, né? Ele faz parte da School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering. Em 2000, em 99, no final de 99, eu voltei ao Brasil. Em 2000, eu vim para a PUC, vim ser professor do curso em disciplinas, né, voltada à parte de desenvolvimento de produto, aqui no curso de mecatrônica. Depois a gente acabou se associando à engenharia de produção. E em 2014, 2008, eu fui fazer como professor convidado na universidade. Eu fiquei por um ano lá. Em 2014, eu fui professor convidado na Universidade de Padova, que a gente vem trabalhando com o pessoal lá, com o professor Scipione e o grupo dele. E em 2011, eu assumi a coordenação da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, né? Então, vamos lá. Então, no meu ponto de vista, né, o problema da sustentabilidade, ela vem atuando da industrialização, da evolução da oferta e da demanda, e aqui a gente vê claramente que as empresas, né, elas têm como principal fator motivacional o desenvolvimento de produtos que atendessem a necessidade e o desejo desses consumidores. Então, quando nós olhamos o mundo como um todo, está crescendo demasiadamente o consumo, aumento da demanda de recursos, da emissão de poluentes. Nós temos a adoção de práticas sustentáveis nas organizações, né, passando a ser trabalho como protagonista na parte estratégica. O desenvolvimento de produto, eles acabam sendo mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente, porque a gente vem tomando cuidado com isso.
E as estratégias metodológicas, ferramentas vêm sendo criadas para auxiliar o processo de desenvolvimento como um todo. Então, o que a gente consegue ver nitidamente ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com desenvolvimento de produto, que a filosofia do desenvolvimento integrado de produto, ela acaba proporcionando princípios abordados que anteriormente era feita de maneira fragmentada, né? A gente tinha visões, né, de processos unicamente, papel estratégico do desenvolvimento, a integração funcional, a simultaneidade das informações e das atividades. A gente vem trabalhando mais com equipes multifuncionais, a perspectiva de uma forma mais concreta de como funciona todo o ciclo de vida dos produtos, entre outros fatores. E isso acabou abrindo um espaço para as considerações sustentáveis nos projetos, porque isso vem sendo feito constantemente no nosso dia a dia e nas cobranças, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, o que a gente percebe, né, ao longo dessa caminhada, que na literatura a adoção de questões sustentáveis nos modelos de processo de desenvolvimento integrado de produto, ainda ela é recente, né? Mas apontam algumas tendências, né? Então, a gente tem que olhar do ponto de vista de planejamento estratégico, nós temos que estar focado em atividades iniciais de projetos e de forma bem orquestrada. A gente tem que ter essa perspectiva completa de todo o processo do ciclo de vida, desde o nascimento dele, do amadurecimento, do crescimento, da maturidade dele e no envelhecimento e morte, né? A gente tem que manter foco nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, porque, como eu disse anteriormente, se você olhar só de uma dimensão, você acaba provocando um desequilíbrio. E qual é a importância desse papel do processo de desenvolvimento integrado de produto, né? Ele pode trazer para a gente soluções inovadoras e sustentáveis que a gente consiga atender aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ODS, né? A gente pode propor, né, promover soluções inovadoras, ecoeficientes. Você consegue olhar ao redor várias iniciativas sendo muito bem feitas, né? Tá certo que ainda é em estágios embrionários, mas você vê que a gente consegue olhar uma luz lá no final do túnel. A gente consegue ter incentivo à adoção de hábitos, né, de consumo mais sustentáveis, principalmente para o público. E o desenvolvimento sustentável de produtos ecologicamente responsáveis, que a gente consegue olhar. Então, a sustentabilidade para o grupo de concepção e desenvolvimento de produto, da PUC, onde eu sou líder, e tem outros professores e alunos vêm trabalhando, a sustentabilidade ela abrange muito mais do que só a característica do ambiente, ecológico, né? A gente tem que pensar, principalmente nessa época de pandemia, existem pessoas com problemas sérios, né, psicológicos, e como é que a gente consegue controlar ou contornar tudo isso em prol de um mundo mais sustentável. Então, a primeira coisa que... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara daqui. Então, a ideia de eu fazer hoje, eu selecionei oito modelos de desenvolvimento de produto que eu orientei que eu venho orientando dos meus alunos, para apresentar todos eles, de alguma maneira, têm um pano de fundo, a sustentabilidade. Então, o primeiro que eu orientei foi o modelo de referência para o processo de design orientado para a sustentabilidade. Então, na base, o modelo, ele apresenta a sua estrutura conceitual dividida em 3 fases. A primeira fase
é a fase de investigação e planejamento, aonde a gente tem que ter todo um processo do plano de marketing, avaliação dos concorrentes, a identificação e a categoria dos produtos, que eu vou falar daqui a pouquinho, a definição das estratégias de sustentabilidade que nós temos para que seja feito o processo da melhor maneira. A gente tem que analisar questões legais, do contexto do produto, a análise de vida do produto e a identificação. E com isso, nós temos que pensar na segunda fase, que é a fase de planejamento do fim de vida do produto, né? Qual é a definição das estratégias que eu tenho para quando o produto não estiver mais sendo, né, útil? O que eu vou fazer com ele? Né? Então, eu tenho que ter estratégia para extensão da vida do produto, estratégia para recuperação dos materiais, sempre que possível, e as estratégias para descarte dos resíduos. Então, isso é uma coisa fundamental. E a terceira fase é a fase de desenvolvimento e execução propriamente dita, aonde a gente tem todo o desenvolvimento conceitual, aonde eu pego o feedback das duas primeiras fases e eu né, tenho como resultado as recomendações de projeto, isso é, o que vem dando certo em termos de direção para que a gente consiga ser o mais sustentável possível, a gente começa a adotar aí. E depois vem toda a parte de detalhamento técnico, né, que é mais o processo projetual e assim por diante. Então, quando você olha para tudo isso, né, desse modelo, ele se baseia basicamente em 4 categorias dos produtos. O que nós chamamos de bens consumíveis são aqueles como alimentos, produtos de limpeza, higiene, medicamento, tintas, pesticidas, canetas, pilhas, etc. O que nós temos como bens de uso rápido são aqueles jornais, revistas, escova de dente, fraldas, né, que você usa rapidamente, mas você tem como fazer, de certa maneira, a parte reciclada dele. Os bens de uso, os bens duráveis não consumidores normalmente são produtos aonde eles não consomem nenhuma forma de energia. Então, são objetos, né, de utilidade doméstica, mobiliários, produtos decorativos, entre outros, que com o passar do tempo, o que nós fazemos com eles? E os bens duráveis consumidores são aqueles que, além dele ter a matéria-prima, eles consomem energia ao longo do tempo. Então, se nós olharmos no nosso dia a dia, a gente está tendo um movimento claro para que os eletrodomésticos sejam cada vez mais, não só eletrodomésticos, né? Qualquer produto que consuma energia, ele tenha a maior eficiência possível para evitar o consumo excessivo de energia, tá? Então, a gente começa a trabalhar, né? Então, as estratégias do design for, né, the end of life do produto. Então, aqui estão alguns exemplos que, por exemplo, a Pamela, que foi uma aluna minha de doutorado, ela fez num dos casos dela. Por exemplo, a gente tem um produto que é aqueles óleos que normalmente as mulheres usam para tratamento, né, para melhorar a qualidade do cabelo, tal, que normalmente esses plásticos são feitos de um plástico mais rígido, mais espesso, e ela fazendo todo o processo, aplicando o modelo dela, o final da história, a gente conseguiria fazer a mesma coisa, com a mesma finalidade, com pequenos chacezinhos, né? E embalagem de um material mais simples para a economia. Então, particularmente, a gente não trabalhou na qualidade do óleo desse produto que interage com o cabelo das pessoas. Mas a gente trabalhou muito mais do ponto de vista das embalagens, né, e o quanto que isso acaba economizando. Um outro estudo que ela fez, ela pegou, por exemplo, uma escova de dente
né? E toda vez que nós temos uma escova de dente, note a quantidade de matéria-primas que nós temos nela, e cada vez que você acaba, você perde a eficiência das cerdas, você acaba jogando a escova fora. Então, ela propôs um cabo, e aí você tem o refil. E isso também trouxe, né, logicamente, traz resultados satisfatórios, né, do ponto de vista da economia de matéria-prima, na economia, né, seu produto fica com aquela visão mais sustentável. A mesma coisa a gente pode considerar para essa vassoura que foi feita e assim por diante. Então, quando a gente olha para tudo isso, o modelo proposto pela Fernandes, que é a Pamela, né, Pamela Teixeira Fernandes, ela está diretamente ligado ao processo de design, mas com foco, né, em abordagens de design para que o produto seja feito da melhor maneira possível e com essa conotação de sustentabilidade. E sempre levando em consideração que nenhum produto é sustentável, né? Você pode achar que tem produtos mais sustentáveis do que outros, mas é quase impossível você ter produtos que não consumam nada ou que consomem alguma coisa e devolvem a mesma coisa para o ambiente sem perdas das propriedades e assim por diante. Então, o que a gente tenta, na maioria dos casos, é tentar reverter esse processo para que a gente tenta reverter esse processo a gente tenta reverter esse processo para que a degradação seja a menor possível. O segundo modelo que eu gostaria de mostrar é o modelo de planejamento estratégico do processo de desenvolvimento integrado de produtos sustentáveis, né? Que ele está sendo desenvolvido pela Graziele, né? É uma aluna de doutorado que deve defender o seu doutorado aí, acho que até fevereiro ou março do ano que vem. Então, ela se baseia no modelo dela se baseia no grau de maturidade das empresas, se essas empresas realmente estão alinhadas ou maduras o suficiente para desenvolver o produto da melhor maneira possível, sustentável. Então, o modelo dela, ele agrega uma visão gerencial para integrar a sustentabilidade nos processos organizacionais como um todo e, consequentemente, o produto desenvolvido. Então, isso é muito importante para a gente, porque você olha que nem só você procurar fazer o produto da melhor maneira possível, ou de maneira sustentável, usando matéria-prima que seja reciclável, mas você tem que ter um grau de maturidade o suficiente para que todo o processo projetual e produtivo, ele atinja isso, né? Então, o modelo, ele é nada mais é do que um modelo de maturidade, é uma escala de 5 níveis, né? Ele acaba tendo uma abordagem em backcasting, né? E ele acaba tendo uma avaliação quantitativa. Então, quando nós olhamos para isso, o modelo dela, ele se baseia, basicamente, ele se baseia nos 5 parâmetros, né? O estratégico, o estratégico, organizacional, o motivacional, operacional e as parcerias. E isso acaba trazendo uma visão mais holística, né? Para todo o processo. E aí você tem uma escala ali, onde a gente avalia o quanto maduro está a tua empresa para que você produza, né, o teu produto dentro de uma linha mais sustentável. Então, ele tem o domínio de gerenciamento organizacional, que ele pega na fase 2, ele acaba tendo um compartilhamento de planos para o processo de melhoria, onde você tem a macrofase de compartilhamento, o plano e ação, né? Equilibrar os níveis, e aí você tem o parâmetro estratégico, o organizacional, o motivacional,
o operacional e as parcerias, e sempre envolvendo o processo, o tempo, né, o custo e qual o resultado que você acaba obtendo de tudo isso. E, dentro disso, a gente associa o modelo dela, né, ao domínio do processo de desenvolvimento de produto. Então, como você tem a fase 3, que é o planejamento estratégico, que normalmente ela é feita na fase de pré-desenvolvimento, o projeto e o início da produção na fase de projetação de projeto, de desenvolvimento em si, e o plano de marketing que você faz todo o processo já no pós-desenvolvimento para que tudo isso ocorra de maneira orquestrada. Então, quando você olha para tudo isso, esse processo acaba sendo de maneira cíclica, né? E a gente acaba tendo a avaliação de todo esse resultado, e caso você você tenha algum problema, ele acaba ficando de maneira cíclica, né? Então, 2 exemplos que a gente fez, né, que inclusive está publicado, depois se alguém de vocês quiserem, a gente pode mandar uma cópia do artigo e tal. A gente colocou o modelo dela, né, no desenvolvimento de uma empresa que trabalhava com, né, calça jeans, né, onde você tem todo o processo. A gente tem todo o processo, né, de levando em consideração a parte ambiental, né, a econômica e a social dentro do produto, né, levando em consideração as 5 dimensões. A mesma coisa a gente pode fazer utilizando o processo produtivo de uma lâmpada LED, que a gente tem todo o processo, tanto a parte ambiental, econômica e social sendo abordada, e quais são os pontos que nós devemos melhorar, aonde que nós estamos forte ou fraco, para que a tua empresa ela seja, talvez no futuro, certificada, para que ela consiga produzir os produtos de acordo como se exige na legislação. O terceiro modelo, gente, é um modelo que ele aborda a análise e avaliação das necessidades humanas para o desenvolvimento de produto, que nós chamamos de Human Needs. Então, ele foi criado, concebido na forma de uma célula, aonde ele aborda, né, ele leva em consideração as necessidades humanas, os comportamentos das pessoas, os sentidos dos humanos, o ser humano como um todo, quais são os métodos que a gente aborda para o processo de avaliação, qual é o contexto, o cenário e os requisitos. Então, ele é um modelo que, se você olhar do ponto de vista de sustentabilidade, ele está associado um pouco à sustentabilidade ambiental, mas ele está muito mais ligado à parte social do que qualquer outra coisa. Então, a gente está preocupado aqui levar para o usuário o produto que realmente ele está esperando receber. Então, a gente olha para tudo isso e quais são as interações que nós temos, né? As interações humanas e termos que nós temos em todo o processo. Nós temos todo um processo de pesquisa, a aquisição do produto, a desembalagem dele, a instalação e manutenção dele, o uso dele pela gente e, no final da história, o descarte. Então, se você pegar o consumidor e o usuário, você acaba tendo o cliente, que é o público-alvo seu. E quando isso acontece, a gente tem que levar em consideração a relação entre as experiências e os momentos de interação que o consumidor tem. Então, a gente tem a aquisição, o uso e o descarte. Então, se a experiência do produto é boa, o uso e o descarte dele acaba sendo bons, você acaba tendo um retorno, e isso aqui fica no ciclo, e o seu produto continua perpetuando no mercado.
Mas quando a sua experiência é ruim, às vezes não é nem ruim com o produto, mas é ruim com a empresa que está associada a ele, ou a experiência que você tem no uso dele acaba sendo ruim, você acaba interrompendo o processo. É por isso que, às vezes, produtos bons, mas que são mal ofertados ou desenvolvidos de maneira relapsa, ele acaba tendo a vida dele reduzida devido a esses fatores. Então, o modelo de análise de avaliação dessas necessidades, ele vem no sentido de trazer a melhor beleza, as características do produto que realmente aquele grupo de consumidores específico gostariam de ter. Então, quando nós olhamos para tudo isso, né, o modelo da Gabriela, né, que é outra aluna do doutorado, ele tem o ser humano no centro, ele tem em torno dele todo o contexto e o cenário e todo o processo avaliativo. Então, como é que ela criou esse modelo dela? Ela se baseou no grupo do Schenck, né, e do Hart, aonde ela conseguiu trabalhar a efetividade, a usabilidade, a segurança, a funcionalidade. Ela conseguiu especificar os requisitos dos usuários baseado na ISO 9241-210 de 2009 e no framework desenvolvido pelo Van Kujic de 2010. E aí ela consegue entender e especificar o contexto, né, do uso do produto. Aí ela passa pelo Gerardini, né, o Helms, entre outros, até ela chegar no produto dela, no modelo dela. Então, o modelo dela, né, como a gente viu, ele está centrado no ser humano, né, o Human Needs. A gente tem toda a parte contextual, da onde ele está inserido, e o processo avaliativo que eu vou mostrar. Então, do ponto de vista de necessidades, a gente está considerando o amor, a estrutura, a praticidade, o desafio, a autoexpressão, a excitação, a curiosidade, a liberdade, o ideal, a harmonia, o fechamento, a estabilidade, entre outros. Então, aqui tem um conjunto de necessidades que ele pode ser aumentado ou não, de acordo com as necessidades que os usuários daquele produto têm. Nós temos que levar em consideração todo o processo comportamental, onde a gente tem a parte física, emocional, intelectual e social, levando isso em consideração, né, do ponto de vista humano. Quais são os sentidos que aquele produto ele tem que ter, né? Ele pode ter a visão, tato, audição, olfato e paladar, né? A capacidade, né, o ser humano, as características e habilidades físicas que ela tem. Então, quando nós olhamos o lado esquerdo, nós temos todos esses requisitos e como que a gente consegue avaliá-los, né? Então, a gente tem métodos, né, de design centrado no humano e quais elementos cada um pode analisar ou avaliar o processo lá. Qual é o contexto, né, o mercado, as organizações, a sociedade, o ergonômico, que isso faz parte? Qual é o cenário que isso está inserido? E quais são os requisitos da lista que nós temos que ter do outro lado, que nós vamos levar em consideração? Então, quando você olha para tudo isso, a gente consegue ver como que eu consigo analisar essas necessidades humanas. Então, se nós olharmos, ela acaba sendo reduzida, né? Ela acaba sendo reduzida aos requisitos das necessidades humanas utilizadas, aonde eu tenho uma fração, aonde o numerador é a somatória dos requisitos dessas necessidades humanas utilizadas, enquanto que no denominador é a quantidade de requisitos das necessidades humanas definidas. Então, se eu tenho a mesma quantidade
as quantidades que eu defini, eu tenho no numerador, você consegue chegar com o teu produto no máximo a 100%. Dificilmente você vai conseguir isso, mas você tem. E aí dá para a gente ter uma ideia o quanto ele está próximo ou não. Então, se esse valor, né, se esse indicador ANHD, que a Gabriela criou, ele tiver abaixo de 60%, isso é, a fração for abaixo de 60%, com certeza o produto não está orientado às necessidades humanas daquele grupo específico. Se ele tiver entre 60 e 69, ele está regular, então o produto não está adequado, né? Mas ainda pode seguir adiante para que a gente consiga fazer com que ele melhore. Se ele está entre 70 e 89, ele pode ser considerado como bom, que o produto parcialmente adequado às necessidades, mas ainda a gente pode tentar dentro do PDP, né, ou do PIDP, né, do Processo Integrado de Desenvolvimento de Produto, melhorar. E se ele tiver entre 90% e 100%, ele está adequado, né? Mas mesmo assim, se ele tiver não com 100%, ele pode ser melhorado. Então, quando você olha para tudo isso, aqui tem um exemplo, né? Então, a gente tinha um sabonete que a gente queria criar a embalagem dele como se fosse uma casca de laranja, que você conseguisse descascá-la. Então, note que os requisitos, né? Os requisitos que estavam sendo levados em consideração era a embalagem do material reciclado, a embalagem individual, a resistência que ela tinha, a facilidade de abertura dela, a facilidade de armazenagem dela e a facilidade do seu descarte. Então, note que os requisitos, avaliando pelo indicador criado, ele acaba ficando, se vocês olharem aqui na parte de baixo, que o item 3, 4, 5 e 6, eles não atingiram 100%. Então, aqui mesmo ele estando numa categoria, né, numa classe, numa análise ótima, ainda existe a possibilidade da gente melhorar o requisito resistência, o requisito a facilidade de abertura, o requisito facilidade de armazenamento e o requisito, né, o processo de descarte. Então, veja o quanto que isso é importante, porque você olha para um produto, por mais simples que ele seja, ele tem que ser levado em consideração essas características para aquele público que vai utilizar. O outro exemplo já é o contrário. A gente pega uma embalagem de shampoo para bebês e você nota que a gente tem de 1 a 11 requisitos, que é a facilidade de abrir a tampa, né, caber no suporte das banheiras e assim por diante. E você nota que, pela avaliação que foi feita, nenhum item atingiu 100%. Então, ele acaba tendo um indicador ANHD ruim, com 40%, e se a gente quiser fazer com que o produto vá avante, a gente tem que melhorar tudo isso para que a gente consiga fazer com que ele, pelo menos, chegue na faixa boa lá, né? Um pouquinho menor que 90%. Então, notem que todo o processo que ela fez, ela não criou um modelo de desenvolvimento de produto, porque os modelos que estão aí, nessa área específica, já estão bem desenvolvidos. Mas ela criou um modelo que avalia essas necessidades humanas e, principalmente, novamente, o plano da sustentabilidade, ele está atrás, né? Porque você tem que procurar uma embalagem, né? O material dela, que ele seja propriamente descartado no final da história e não traga problemas ao meio ambiente, assim por diante. E você acaba trazendo com isso uma maior afinidade do produto com o consumidor. E é isso que nós temos que procurar, nós temos que ver aonde os pontos são fracos, aonde está tendo problemas, erros, e como é que a gente pode consertar isso, né, ou corrigir isso, ou pelo menos levar isso à tendência.
O quarto modelo é um modelo de projeto orientado, né, à biomimética, que atende às macrofases, né, as macrofases do processo de desenvolvimento de produto, pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. A biomimética, ela mostra para a gente que a natureza é sábia, e a gente tenta trazer para os nossos projetos essa sabedoria dela na solução de problemas. Então, quando nós olhamos esse método ACO, ele iniciou a partir do método BIOS, né? O método BIOS, ele é um método, né, que ele foi criado para aonde a gente tem a base da biomimética, o foco dele é na sustentabilidade, e daí que veio o nome BIOS. Né? Na verdade, ele é um método que auxilia e incentiva a utilização da natureza como fonte de inspiração durante o processo de desenvolvimento de produtos, utilizando-se, né, dos princípios biomiméticos, né, e tendo como premissa, né, o resultado final, a sustentabilidade. Então, se você olhar para ele é composto de 6 partes, né? E ele tem a parte de projeto informacional, conceitual e detalhado, como qualquer outro, e ele passa, né, a partir disso, né, a gente tem todo um processo de briefing, né, do design de user interface, design user experience, aí você vai ter em todo o processo que a gente vai ter durante toda a trajetória dele. Então, na primeira parte, a gente tem a identificação da oportunidade, onde a gente consegue buscar na natureza, né, a oportunidade que a gente está querendo desenvolver, o que é que existe na natureza similar para que a gente consiga fazer parte do nosso projeto que venha atender de uma maneira mais global. A todo o processo informacional, aí a gente consegue definir o problema, a gente consegue definir os métodos criativos que nós precisamos para resolver cada problema, porque a gente pode fazer um brainstorm, a gente pode fazer um mind map, um scamper, entre outros, a gente consegue fazer o briefing para você ter uma ideia inicial de como o teu processo, o teu produto, ele está alinhado com as metas, né? As diretrizes que você está colocando. Aí, com base nessas ações, você tem o que nós chamamos de geração de soluções. Então, a gente consegue determinar quais são as relações, né? Quais são as soluções possíveis para a solução do problema. Então, a gente pode, aí, a partir disso, ter um guia biomimético, um guia de design, que, integrado, ele acaba trazendo um resultado. Com base nisso, a gente escolhe a melhor solução. E aí, o trabalho da Roberta, né, ele vem associado ao primeiro trabalho que eu apresentei lá atrás, o primeiro trabalho, que é o trabalho da Pamela. Então, ele usa a mesma categoria dos produtos que a Pamela utilizou no desenvolvimento sustentável, só que agora ela está dando uma conotação biomimética para a solução dos problemas. Então, você tem recomendações de projeto para os bens consumíveis, onde você tem indicadores, né, pontuação para você levar isso em consideração. A mesma coisa é feita para os bens de consumo de uso rápido, né, para os bens multiuso não consumidores e para os bens multiuso, né, aquele que usa os produtos que também usam energia, né? Então, quando você acha isso, você acaba tendo a seleção da melhor solução. Então, você pode ter alguns métodos sistemáticos que a gente usa, né? Como você pode aplicar o Canvas, você pode aplicar a proposta de valor, ou o desdobramento da função qualidade, né? O Quality Function Deployment, entre outros, para que você consiga chegar na solução mais razoável. E, com isso, você tem a definição do conceito do teu produto,
onde você consegue definir melhor, né, a interface com o usuário e, principalmente, a experiência com ele. E você cria a especificação da solução, que aqui é mais, né, desenho técnico, detalhamento técnico, a documentação necessária. Então, só para vocês terem uma ideia, quando nós criamos essa linha, a gente participou de um desafio nos Estados Unidos chamado Build Me Cry Global Design Challenge, né? Aonde a gente tinha, um dos desafios era a gente tentar reduzir a temperatura, né? O aquecimento global. E o que a gente poderia fazer? E o que nós fizemos, nós procurando o grupo nosso, trabalhando com a Biomimética, a gente descobriu que o pelo da saúva do Saara, ela é como se fosse um tubinho. E a gente acabou criando uma telha que usa os mesmos princípios dela para trazer resultado, melhoria de conforto. Então, a gente acabou ganhando uma menção. Infelizmente, a gente não passou para o segundo estágio, porque a gente entendeu, nós entendemos, que era uma aplicação bibliométrica só. E, na verdade, quem ganhou o concurso acabou aplicando duas, e a gente foi por erro de interpretação. Mas, de qualquer maneira, a gente recebeu uma menção, né? Então, só para vocês verem o que foi feito, né? Eu vou passar um filminho, rapidinho. The emissions of polluting gases in the ozone layer during the last 200 years has increased about 30%, contributing to the intensification of the greenhouse effect. Because of that, and among other causes, the temperature in the planet increased almost 1 degree Celsius. Thus, the search for thermal comfort has contributed to a greater use of resources by the population, aiming to decrease the heat and seeking welfare through ventilators, air conditioning, and other products. However, these resources require a greater amount of electric energy, impacting on the demand offered by the energy concessionaires, who end up increasing their energy water resources in order to serve the consumers. In addition, some products such as air conditioning contribute significantly to increase of the pollution due to the emission of gaseous pollutants. With that in mind, the solution was bio-inspired on the silver ant of the Sahara, resulting in a new roofing structure. The Saharan silver ant is able to remain fresh because of its hair, with its unique shape that reduces the absorption of heat by maximizing the amount of light reflected on its surface, achieved through the prism shape of the fur. In addition, the way they are organized creates an air barrier that helps to insulate the body from the ant. Thinking about this bio-inspired technology, we decided to apply it in tiles. Ant tile was developed to help reduce the sensation of heat, seeking to provide the same results achieved by the silver ant. We use the shape of its hair to internally structure the tile to create a path for air circulation. In addition, its arc shape, combined with the grooves on the surface, helps maximizing the reflection of the sun's rays. With the experiments carried out, it was verified that the bio-inspired tile can help significantly in the thermal comfort of indoor environments and thus contribute to reduction of the use of air conditioning, among other resources, in addition to minimizing the expenses with electric energy. E com isso, gente, a gente passou do método BIOS para a construção do método ACO. Desculpe. A construção, a partir do método BIOS, a gente começou, né, a Roberta começou a construir o modelo
de projeto orientado à biomimética, que atende essas macrofases, mas agora na forma de modelo, né? Então, o modelo ACO, ele é composto, né, por 8 partes, né, e mais o looping, né, que ele tem a parte de investigação, planejamento, concepção, sustentabilidade, a parte da qualidade, da produção, do lançamento e da retirada do produto. Então, ela tem a mesma filosofia que foi criada lá para o método, e isso acaba sendo uma das características do nosso grupo. Normalmente, o aluno, quando ele acaba entrando no mestrado, ele acaba desenvolvendo um método e a gente vê a potencialidade desse método se transformar no modelo. E isso que acabou acontecendo aqui do BIOS vindo, originando o método A. Né? Essa pesquisa deve terminar ali por março, abril do ano que vem também, né? E já tem alguns resultados bem satisfatórios, né? Então, tanto é que ela acabou de publicar um trabalho numa conferência, aonde foi colocado uma caixa, né? Usando a aplicação do método para colocar armazenamento de material, né? Pérfuro, né? Cortante feita de papelão, principalmente utilizado nos hospitais, né? Naqueles materiais que são descartados, né? Como seringas e outras coisas. O quinto modelo, ele trabalha com o desenvolvimento integrado de produto, agora orientado ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, notem que ele tem a mesma concepção dos outros. Ele tem o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós. E aqui a gente tem as características, né, da cadeia, né, de gestão de suprimentos verde. Então, quando nós olhamos para o Green Supply Chain, né, que é a cadeia grande, a cadeia verde, né, de suprimentos, a gente tem o que nós chamamos de ambiente externo e ambiente interno. Né? Então, o ambiente interno, a gente tem, o ambiente externo, desculpe, ele acaba trazendo, né, imposições para que o ambiente externo seja consolidado. Então, quando nós olhamos para o ambiente interno, nós temos que levar em consideração, né, todo o processo de distribuição, todo o processo, né, dos clientes que nós estamos tendo, né, no nosso processo, a parte de coleta, né, como a logística reversa, a parte do ponto de vista de reciclagem, a redistribuição, a parte de compras, a parte de armazenamento, a parte do processo de produção e todo o processo de armazenagem, né, do produto acabado. Então, eu estou olhando do ponto de vista interno da companhia, mas eu não posso ignorar a parte externa, né, porque a parte externa eu tenho que pensar no final da vida, né, útil do meu produto, né, todo o processo do green design, né, do eco design, levando em considerações, né, abordagens para dar sustentação tanto na parte interna quanto as características de sustentabilidade do produto, ligando o desenvolvimento à cadeia de suprimentos e a seleção de fornecedores, né, que a gente acaba tendo. Então, quando você olha para isso, isso é claro, principalmente a nível de Brasil. Existem países já na Europa que já não aceitam mais determinados tipos de produtos se a gente não tiver um histórico, né, uma certificação de que a matéria-prima usada na confecção, na manufatura daquele produto, ele tem uma origem boa. Né? Então, ele tem uma origem de reflorestamento e assim por diante. Então, notem que o mundo já está começando a ficar atento para que tudo isso já vem acontecendo a um certo ponto, há um certo tempo já, né? E aí, com base nisso, é que surgiu, né, o modelo dela. Então, o modelo dela, como eu falei anteriormente, ele tem a parte de cima, é a parte de desenvolvimento de produto, ela é usada a mesma abordagem desenvolvida pelo
pelo Henrique Rosenfeld, o professor Bach, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, do grupo nosso aqui, do Pereira e outros, né? E na vertical, aí a gente tem os elementos, né, do Green Supply Chain Management, né, que interferem em determinadas etapas do ciclo de desenvolvimento do produto. Então, por exemplo, aonde eu tenho esse tiquezinho é que eu tenho que ter seleção de fornecedores, assim sucessivamente. Esse trabalho também está na fase quase de final, né? E ele deve terminar ali também lá por meados de abril, maio, mais ou menos. Então, eu tenho a fase do pré-desenvolvimento, a fase do desenvolvimento, a fase do pós-desenvolvimento, né? Infelizmente, eu não tenho nenhuma aplicação ainda que a gente consiga colocar. O sexto modelo, gente, é com relação ao modelo de desenvolvimento de produto integrado, né, orientado ao equilíbrio entre o valor e o custo das funções. Então, eu tenho que... o modelo foi desenvolvido pelo Paulo Henrique, né, e ele faz de uma forma de espiral, até você chegar na melhor composição, que isso eu vou mostrar. Então, quando nós olhamos diariamente, a gente vê um aumento das exigências do consumidor por produtos cada vez melhores, que atendam às suas necessidades e que constantemente mudam, né, pela evolução tecnológica ou pela inovação, né, devido à forte concorrência. E a permanência dessas empresas, né, nessa competição de mercado se dá pelo posicionamento estratégico dessas relações a seus concorrentes, incorporando, né, competitividade em seus produtos, que devem ser identificados como recentes, inovadores ou diferentes para o seu público-alvo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, aí a gente pode resgatar os conceitos de engenharia simultânea, a gente resgata, desde o início da engenharia, equipes multidisciplinares trabalhando de maneira integrada, em conjunta, para que a gente tenha um equilíbrio, estabelecer um equilíbrio maior entre o valor e o custo das funções, né? Então, o que a gente quer acabar é que a gente consiga montar a colocação das partes de maneira correta. Então, esse modelo, ele busca cruzar a fronteira do conhecimento tradicional a respeito de métodos e ferramentas de desenvolvimento de produtos usados nas fases de geração de funções e geração de soluções em projetos, né, novos, né, de consumo produzidos em escala industrial. Então, quando a gente olha assim, o processo natural é esse aqui, né? Concepção, industrialização, manufatura, distribuição, venda, uso, pós-venda e descarte. Então, quando você olha do ponto de vista de concepção, onde a gente está mais focado, a gente tem o processo de desenvolvimento integrado de produto, ele automaticamente gera, né? Ele cria, né, a parte conceitual, onde a gente gera conceitos, cria-se funções, gera-se o projeto preliminar, gera-se soluções, acaba trazendo para o projeto detalhado e cria-se especificações para que seja feita a produção, né, a industrialização desses produtos. Então, o trabalho do Paulo, ele está bem localizado nessa região, entre o projeto conceitual e parte do projeto detalhado. Então, quando nós olhamos para tudo isso, né, o projeto conceitual, ele gera um certo valor para as coisas que vão ser feitas lá. E o projeto preliminar, ele te dá a ideia dos custos que nós vamos ter com relação a cada uma das funções. E isso acaba trazendo qual é esse balanço, né? Se eu aumento a função, eu melhoro, ou eu diminuo o custo, ou eu aumento o valor da função para que isso seja balanceado. Então, o que a gente acabou vendo, né, o Paulo, principalmente, que na revisão que ele fez da literatura, né, que alguns conceitos tradicionais de encadeamento das atividades estão sendo muito questionados, né,
e que as caixas, né, que a gente tem lá de desenvolvimento, né, das fases e etapas sequenciadas, estão sendo abertas e o processo de desenvolvimento do produto está sendo proposto a ocorrer em ondas sucessivas, integradas, interativas e iterativas, né? Então, é como se fosse essa figura aqui. Ela vai até a gente chegar no lançamento do produto. Ela tem um período, ela aumenta, depois ela vai diminuindo até ela ter essa configuração. Então, disso, a gente tem que aumenta-se a probabilidade de sucesso do projeto e reduz os riscos por envolver, né, todas as partes interessadas. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês que o modelo ele propõe interações entre as fases de desenvolvimento, né, que ele estuda o valor dessas funções, que é uma coisa simples no âmbito da engenharia, e a fase de projeto ela estuda soluções, né, para cada função e seus respectivos custos. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, que a somatória, né, do valor menos do valor da função menos o custo, que ela tenda a zero. É isso que nós queremos que aconteça, né? E isso, né, que eu acabei de falar, que a gente acabe aproximando tudo isso daí, e aí você pode usar como um exemplo design for manufacturing, design for assembly, design for excel, o que você desejar, desde que você consiga valorizar, né, o valor e o custo dessas funções. Então, quando você olha para o modelo que ele propôs, ele tem 5 passos, né, conceituais. A definição do produto, a análise do valor, a análise do custo, o balanço entre o custo e valor, né, e a aplicação de uma abordagem, né, que é o design for assembly, no caso dele, para que você retorne. Então, o que você quer, na verdade, é que o valor menos o custo, ele tenda próximo de zero. Então, quando a gente olha, eu vou mostrar um exemplo que nós desenvolvemos na linha branca. Então, olha que bacana, a gente tem aqui a curva dos custos, né, das funções, né? Aqui eu tenho o valor das funções. Aqui eu tenho o valor dos custos das funções. Quando eu coloco uma curva sobre a outra, você vê que existe uma discrepância entre elas, né? Então, isso daí, a gente tem que tentar migrar para uma coisa muito similar, né, a isso daqui. Então, quando você olha depois das iterações que nós passamos, a gente, quanto mais, só que você precisa saber mais ou menos o momento onde você deve interromper o processo, porque às vezes você tem que fazer tanto esforço que não vale a pena. Então, o que a gente faz? O que a gente quer, que eu falei, né, que é a somatória do valor menos o custo, ele tende a zero. Então, quando eu pego, por exemplo, a parte de trás do refrigerador, onde ele coloca seus motores lá, eu tenho a equipe multifuncional que trabalhou, né, todo o modelo que o Paulo desenvolveu, as funções estabelecidas, né, como posicionar a rede elétrica, vedar, e assim sucessivamente. Aí eu pego o ponto 2, que é, né, o diagrama de Mood, para mim identificar as diferenças entre as funções, né, porque para mim determinar quais aqui são funções críticas e são problemáticas. Aí, análise das funções, eu posso, né, conforme previsto, né, do modelo, né, o rateamento de custos para transpor os custos das peças para as funções e assim listar o custo percentual de cada função. Então, a gente acaba tentando fazer com que isso venha de uma forma mais tranquila. E, no final da história, que eu vou passar rapidinho, a gente vai passando pelas interações, né? As interações sucessivamente, né? Até a gente chegar na aplicação do DFA, né? E a Vale, né?
E o que a gente vê, gente, que a gente consegue o seguinte, que para mim sair do modelo como estava, e até eu chegar aqui, eu saí de uma diferença de 43% entre o valor e o custo, e eu cheguei num valor menos o custo de 16,8%. O que isso significa naquele produtinho que nós trabalhamos? Qualitativamente, uma redução de 43 para 16,8, foi o que eu falei. E quantitativamente, foi uma redução de 3,83 por produto. Isso significa que a empresa que é onde a gente estava trabalhando, que a gente fez esse trabalho, ela produzia em torno de 230 mil produtos por ano, e só aquela pecinha daria um ganho na ordem de 880 mil dólares anuais. Então, note que o processo em espiral que o Paulo fez, né, no doutorado dele, que ele defendeu há um mês e pouquinho atrás, 2 meses quase, ele faz isso, e, logicamente, se esse 16,8 não fosse satisfatório, a gente podia fazer uma nova rodada até você conseguir fazer com que isso diminua, tá? O 7º modelo, gente, é um modelo conceitual de projeto orientado para a tecnologia assistiva, que nós chamamos de MPOT. E ele foi feito pela a Maria Lúcia Miyake Okumura. Ele também se baseia no tradicional trabalho que o Pereira fez, que o Rosenfeld e que o Bach também. Só que aqui a gente está visando o desenvolvimento de produto mais com foco na acessibilidade, né? Na parte do preço atrativo e contribuir mesmo para a inclusão social. Então, a sustentabilidade aqui vem com uma outra forma de abordagem, né? Então, a Lúcia, ela defendeu, né, ela criou que os princípios do modelo, né, orientado para a tecnologia assistiva, eles devem ser identificados desde a fase de pré-desenvolvimento e assim por diante, que nem os outros fizeram. E no modelo dela, ela tem um elemento que chama-se moderador, que é ele que acaba criando essa discussão e evitando conflito entre as partes, né? Até ela chegar na melhor solução. Então, ele é um modelo relativamente complexo, né? Mas ele pega desde o projeto informacional até o pós-desenvolvimento, ele trabalha com tudo isso, né? De maneira interativa, até você chegar nesse desenvolvimento. E durante o processo que ela trabalhou comigo, a gente fez alguns produtos. Um deles chama-se Processo de Desenvolvimento de Produto Apoiado para Atletas com Deficiência Visual. A gente ajudou a desenvolver um produto para ajudar os jogadores da seleção brasileira de goalball, né? E a gente também desenvolveu todo um sistema eletrônico, né? Eletrônico com software e tudo, para auxiliar o pessoal que pratica o futebol de 5, né? Então, esse daqui foi um sistema financiado pelo CNPq. A gente teve vários alunos desenvolvendo, e qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, se vocês olharem no futebol de 5, aqui no lado esquerdo, abaixo, você tem uma pessoa aqui atrás que ele é conhecido como chamador. Esse chamador é quem indica para o jogador do time dele o que ele deve fazer, a posição que ele está, a trave e assim por diante. E com o dispositivo que a gente fez, a gente dispensa esse chamador, e isso é feito pelo treinador. Uma vez que o seu time passou no meio de campo, que ele está no ataque, é só você que pode usar, e assim vice-versa. A gente até desenvolveu o trabalho, era a ideia de colocar isso nas Olimpíadas de 2016 aqui, só que não teve, a gente chegou a fazer, deu tudo certo,
só que não deu tempo de treinar todas as seleções para que isso fosse feito, né? Infelizmente, e depois acabou morrendo o projeto. E um trabalho que a gente vem fazendo, que é muito bonito, é o desenvolvimento de dispositivos protéticos, né, né, de membros superiores, né, junto com a Associação da Aramão. Então, a gente trabalha com pessoas que são amputadas ou que têm alguma má formação congênita. E aí a gente cria, né, usando impressora 3D, aquelas mãozinhas para que as pessoas tenham uma vida o mais normal possível. E a gente está evoluindo a qualidade dos movimentos das mãos, né? E com esse projeto, a gente acabou já fazendo, né? Foram produzidas, né? 600 dispositivos de apoio protético. Atualmente, a Associação da Aramão atende a mais de 3.000 famílias no Brasil e 12 países no exterior. E isso começou em conjunto com o grupo nosso, da Lúcia Miaki, que é do Grupo de Concepção, Desenvolvimento e Produto, com a Associação da Aramão, né? E um outro exemplo é o desenvolvimento de uma bengala, né, para deslocamento, né, para pessoas com deficiência visual. Então, aí a gente fez todo um estudo usando o MPOTA, e aí você tem uma variação, né, uma redução do custo, assim, sempre visando também a parte ecológica e tal, né? Então, o desenvolvimento da bengala com material alternativo, sem agredir o meio ambiente e tendo a mesma funcionalidade de uma bengala de alumínio, que logicamente ia custar muito mais caro. Leve, ponteira, que na batida emite um som, né, identificando o material encontrado, madeira, ferro, né, ou seja, né, dobrável para se guardar. Então, é mais um produto lá que a gente vem, que tem como pano de fundo os processos sustentáveis, né? E aqui um outro trabalho que a gente acabou ganhando um prêmio desse modelo dela, é que ela teve um aluno de PIBIC que a gente trabalhou com impressora 3D e aí a gente começou a fazer quadro, né, acessível, com destaque, por exemplo, no caso da fotografia de Nova York, o Empire State Building, impresso em 3D e embaixo com o código QR. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa ela pode tocar na imagem, né, e ao mesmo tempo ela entender o que aquilo ali significa. E a gente acabou ganhando um prêmio, né, de empreendedorismo júnior. E, finalmente, um trabalho que acabou de terminar, né, é uma metodologia para a avaliação e a tradução, né, da parte cognitiva e afetiva da experiência, né, do consumidor no produto. Então, esse trabalho é um trabalho muito bonito, né? Então, você olha, ele começa desde do contexto, do ambiente textual, né, onde você tem o produto e você está levando em consideração o cérebro humano, né? Então, você tem toda a contextualização. A gente tenta abrir a caixa preta, né, que é o que a gente consegue entender dentro do poder de raciocínio do ser humano, né, usando a afetividade, a experiência afetiva, né, a emocional, a physical, a behavioral e outras, né, e para onde que isso aí vai acabar dando, né, a destinação dele. Aí você tem, com base em todo o processo da linha de pensamento, né, você acaba criando os requisitos e você acaba voltando para o produto até você conseguir o desenvolvimento. Então, ele começa com toda a parte externa dos estímulos, né, que você tem, olhando para o usuário. Ele passa pela parte, né, explícita, a parte implícita, a parte fechada, que é onde a gente tem mais dificuldade de entender,
aí a parte de resposta com o output, e isso acaba trazendo a melhor configuração que você consegue, né, da melhor maneira que você entende como a agradabilidade que o usuário tem em ter aquele produto, o requerimento, né? Tá? E aí você acaba tendo a parte. Ele leva em consideração, né, a parte hedônica e afetiva, a parte funcional e cognitiva, né? Isso daqui acaba tendo uma reação rápida, enquanto que a cognitiva acaba sendo uma coisa devagar, né? Aí você tem todo o nível de experiência, né? A visceral e outros aspectos, e você acaba tendo a resposta do consumidor com relação tanto à parte afetiva quanto à parte cognitiva de uma estrutura de questionário que eu vou mostrar no próximo slide. E aí você consegue avaliar aonde, né, por exemplo, o que é comum de se ver é que, por exemplo, quando você tem um produto tecnológico e você avalia ele para pessoas mais de idade, você vê que a interação ela é mais agradável para a classe jovem, né, os teenagers, né, os jovens mesmo, do que de um grupo mais sênior, né? E isso acaba trazendo, né? Então, o método ele é composto, né, de duas partes, o modelo conceitual, que é aquela parte, e o modelo de instrumento de aplicação. Então, o modelo conceitual, ele sai do hedônico, né, o estímulo hedônico e funcional, ele vai passando por todas as fases, né, até ele conseguir uma forte e uma fraca intencionalidade do consumidor no produto. E o questionário, né, desenvolvido pelo David, né, David Ribeiro Tavares, ele é composto, né, por uma matriz, né, de transação, né, de avaliação de transação. Ele é composto, né, por a avaliação sensorial. Depois ele pega todas as instruções, os questionamentos que ele tem no modelo dele, e no final ele acaba trazendo toda a parte, a avaliação afetiva e cognitiva, né? E aí ele traz como resultado os requisitos dos consumidores para aquele produto, para cada produto em particular, né? Bom, infelizmente, eu não tinha tempo para colocar o exemplo, né, porque o meu tempo já está estourando. Então, com base nesses 8 modelos, eu gostaria de fazer algumas considerações finais que eu acho importante. Nós, do Grupo de Concepção e Desenvolvimento de Produtos, né, de concepção de produtos e sistemas da PUC, nós acreditamos que é possível buscar e construir soluções inovadoras e sustentáveis que atendam aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Proposto, né, da ODS, proposto pela ONU, e que também atendam à Agenda 2030, desde que haja uma sinergia positiva e colaborativa entre os grupos de desenvolvedores com foco nas necessidades reais dos usuários. Então, não adianta a gente querer desenvolver produto ou criar modelos se a gente ignora o desejo que cada usuário, né, ou daquele produto tem. Uma outra, que as soluções, né, para serem inovadoras, elas precisam considerar os aspectos econômico, social e ambiental de forma conjunta. Não dá para a gente ignorar e pensar, logicamente, dependendo do modelo, ele vai ter mais teor numa ou outra dimensão, mas não dá para você ignorar o restante. Então, né, para que seja promovida o que se pode chamar o que eu chamei aqui, de sustentabilidade responsável, né, porque todo mundo fala de sustentabilidade,
e a gente precisa pensar um pouquinho maior, porque ela tem um significado muito mais abrangente do que simplesmente economizar matéria-prima ou mexer só nos processos. Ela tem que muito mais significado do que isso. Os 8 modelos que eu apresentei nessa apresentação, né, somente ilustra que é possível desenvolver produtos apontando para a sustentabilidade. E, nesse contexto, é preciso incentivar a adoção de hábitos de consumo mais sustentáveis para contribuir com a preservação do planeta. Então, o que eu quero dizer também, não adianta a gente querer criar alguma coisa se realmente a gente não tiver políticas públicas e outros fatores que realmente mudem culturalmente os hábitos de nós seres humanos. Né? Então, tipo assim, não adianta você pensar numa coisa e ele tem que vir associado a todos, né? E qualquer modelo de desenvolvimento de produto, né? Qualquer modelo de desenvolvimento existente na literatura possui o seu potencial, isso é fato. Todavia, nenhum modelo, por melhor que ele seja, é capaz de contemplar ou considerar todos os objetivos devido à complexidade envolvida. Então, cada momento que se passa, a gente vem adicionando complexidade em todo o entorno nosso, e desenvolver produto passa a ser uma atividade difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, porque é o que eu posso falar do que a gente vem fazendo, principalmente quando a gente obtém resultados, e esses resultados acabam trazendo melhoria de vida, principalmente para algumas pessoas menos favorecidas, né? E o que a gente tem que ter é uma visão mais holística de todo o processo criativo, evitando aquela fragmentação que eu falei lá no início, né? Visão por processo, papel estratégico de desenvolvimento, funcional, simultaneidade, entre outros, né? Então, a gente tem que trabalhar mesmo entre grupos, procurar entre universidades, entre grupos diferentes. A gente tem, dentro da PUC, a gente vem trabalhando com um grupo de design. No começo foi assim uma quebra de paradigma, porque é difícil você ter uma visão muito engenheiro e outra muito design, e a gente está vindo e a gente está trazendo um ponto intermediário, e isso aí acaba trazendo melhores produtos, e melhores produtos para atender o público que nós desejamos, né? O que a gente quer mesmo é desenvolver cada vez melhor os produtos, que ele atenda cada vez mais o público que a gente, para aquilo que a gente faz, e principalmente se a gente continuar nessa trajetória, ajudando as pessoas que, por um motivo ou outro, são menos favoráveis, são desfavoráveis, né, com relação à parte social, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para apresentar mais ou menos era isso, né? Eu tenho outros modelos que daria para mim passar a tarde inteira discutindo com vocês, mas a ideia da mensagem, né, que eu conversei, inclusive, com o professor Biagio, é que a gente traga isso numa forma de sustentabilidade muito mais ampla. Cada novamente, cada modelo, cada abordagem tem o seu valor. Mas a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais global e como que a gente pode colocar tudo isso junto. Não é disputar quem tem mais força ou menos força. Ou a gente pode criar essa sinergia para um colaborar com o outro. Logicamente, se eu estou produzindo um produto que a função é muito mais importante do que a manufatura, eu tenho que levar isso em consideração. Mas, em contrapartida, não deixa de ser um motivo para a gente tentar reduzir os custos, né, ambientais, de manufatura, entre outros, que acabam acarretando, né, no sucesso ou no fracasso dos produtos. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Biagio, professor Biagio, professora Cecília, pelo convite. Espero, eu não sei se a mensagem minha foi aquilo que vocês estavam esperando, mas é mais ou menos isso a visão do nosso grupo de concepção e desenvolvimento de produto. E quem precisar
Se alguém precisar de algum desses modelos que eu passei, se quiser também, tem o meu e-mail aí, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de mandar mais material, se vocês quiserem. Tá? Muito obrigado, viu?